Bem-vindo, pessoal, mais uma semana da computação do Inatel. Meu nome é Caio Pereira, eu sou engenheiro eletricista formado pelo Inatel na turma de 2008, em julho. E parece um pouco estranho, né? O engenheiro eletricista falando na semana da computação, mas é bem interessante que eu vi o curso de engenharia da computação do Inatel nascer. Eu estava na época da graduação, lá pelo período de P6, P5, e eu, inclusive, participei do churrasco de inauguração, que foi muito bacana. Então é um curso que eu tenho bastante carinho. E estou muito feliz por estar aqui com vocês. É uma pena não estar presente, comendo um pão de queijo com doce de leite, tomando um cafezinho, mas que bom poder falar com vocês de uma certa maneira. E obrigado pelo convite, professor Renzo. E durante esse período meu de graduação, eu tinha muita relação com software. Eu pude participar de um projeto muito interessante promovido pelo Inatel Competence Center, que vocês devem conhecer como ICC, no qual era o projeto Plantar. Que você tinha experiência como aluno, mas uma experiência de que você estivesse trabalhando numa empresa de software. Então toda a parte de processo e aprendizado de Java você tinha durante um ano. Esse projeto para mim foi um divisor de águas, porque toda a base que eu aprendi, inclusive de processos, eu uso até hoje, da menor empresa que eu trabalhei até bilionárias que têm passado pela minha vida, e como a SML e entre outras empresas. Isso tem sido muito bacana. Então, durante este ano, né, nós focamos muito em processo, em desenvolvimento de Java, e ao final deste um ano eu pude ter a oportunidade de fazer um estágio na Linear, uma empresa bastante tradicional aí de Santa Rita. Então, durante a FETIM, né, eu tive processo seletivo de diversas empresas de Santa Rita que procuravam por estagiários, e eu tive a sorte de passar na Linear com alguns amigos, e foi uma experiência muito interessante, porque chegamos numa empresa que era praticamente de hardware, trabalhando com Java, e lá foi uma experiência bacana de poder trabalhar em Java num projeto, trabalhar em Assembly em outro, trabalhar com Linux embarcado pela primeira vez. Era um pouco difícil achar aquela época Linux embarcado, e a gente participou de um projeto que era um terminal com touchscreen, e tínhamos que fazer em Linux. Então conseguimos desenvolver, nós estagiários ali, uma prova de conceito, o software em Java, o sistema operacional em Linux. E naquela época era um pouco recente para a gente, pouquíssimos projetos em Linux no Brasil, geralmente em grandes cidades como Campinas, tinham times de desenvolvimento na IBM, no Instituto Nokia, mas em Santa Rita era um pouco difícil esse desenvolvimento. Então foi bem legal, a gente teve a sorte de ter o Inatel com a gente, que em meados de 2005, se não me engano, foi meu primeiro contato com Linux embarcado, um processador chamado Blackfin, na época, um DSP. Eu vi o Linux pela primeira vez rodando numa plaquinha, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então foi bem legal, esse projeto me ajudou bastante. Comecei a minha carreira através de ser um estagiário na Linear, pelo projeto Plantar, e dali em diante eu segui minha vida trabalhando com diversas pessoas em diversas áreas. Então, apesar de ser um engenheiro eletricista trabalhando com software, eu pude trabalhar com diversas equipes. Então, ali tinha a equipe de fontes, eu tinha fonte de alimentação, eu tinha a equipe de amplificadores de radiofrequência, o time que desenvolvia a parte de transmissão digital, de FPGA, e com isso você tinha que saber comunicar com todo mundo. Além disso, como era uma empresa média, no Brasil você tem que fazer um pouco de tudo, você tem que conversar com outros projetos, você tem que ir para a produção, para entender como que a produção funciona, porque o seu software, o seu hardware tem que trabalhar de acordo com as capacidades de produção que a gente tem. Então, além de você desenvolver o software, você tem que entender do hardware, entender um pouco de produção, conversar com o pessoal de vendas, para saber como eles vão vender isso no mercado. E isso aí é uma realimentação para você, como desenvolver o melhor software para os seus clientes. Então ali, como a primeira experiência profissional, eu passei nessa empresa durante uns 7 anos, eu pude aprender ali todo o ciclo de vida de um produto, da concepção, da ideia de um produto, a execução de uma prova de conceito, da validação desse produto no mercado, da produção desse produto, que nem sempre é muito fácil, porque você passa por diversas etapas, você tem fornecedores diferentes, você tem o ciclo de vida de cada componente eletrônico. Então o software, às vezes, você tem que atualizar não porque ele tem um bug ou porque ele não está suficiente, mas é porque você trocou seu hardware, então você também precisa trocar o seu software para adaptar para aquela plataforma.
Então foi uma experiência muito, muito legal, que me deu uma bagagem bem interessante para a minha vida. E foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com internet das coisas. Na época a gente não chamava assim, lá em 2013, a gente chamava de M2M, Machine to Machine. Então eu cheguei a participar de um projeto com alguns amigos dentro da Linear, que era a primeira projeto de M2M, que era um sistema que coletava todos os dados dos equipamentos, são transmissores de TV, para fazer a manutenção preditiva desses equipamentos. Então ali colocou a primeira sementinha do que depois virou o IoT para mim, que trabalho hoje inclusive, e foi muito legal. Mas chegou um ponto que eu falei assim, eu ainda quero coisas diferentes. Eu quero trabalhar com o top da tecnologia, eu quero procurar coisas diferentes que eu não tenho acesso, e fui trabalhar na área de defesa. Então eu fui para uma empresa em São José dos Campos trabalhar com o sistema de comunicação da Força Aérea Brasileira. Era um projeto muito desafiador, um projeto bastante inovador, que era uma rede de comunicação entre os caças da Força Aérea Brasileira e as bases, no qual você não tem um elemento central, né? Nós chamamos de rede mesh, então todo mundo se comunica, você não tem um ponto de falha. E durante esse projeto a gente teve a oportunidade de trabalhar em Israel durante 3 meses, numa grande empresa de defesa lá. Isso para mim foi muito interessante, porque eu sempre quis ter oportunidade fora do Brasil também, e foi a minha primeira oportunidade. E em Israel eu nunca tinha imaginado ter oportunidade de ir, nunca cogitei de ir para Israel, e fiquei fascinado como um país daquele tamanho, de 7 milhões e meio de habitantes, tinha tanta empresa de tecnologia de altíssimo nível. E ali eu fui tendo contato com bastante pessoas da empresa na qual eu estava fazendo treinamento, além da universidade em Haifa, onde eu estava, de poder conversar com o pessoal de grupos de Linux que tinham lá, que faziam reuniões todas as quintas-feiras. Eu comecei a frequentar e aquilo lá foi abrindo minha cabeça. E eu fui entendendo mais coisas, vi que o mundo é muito maior do que a gente imagina, né? E quando a gente está numa empresa, a gente acha que só tem aquela empresa, só tem aquela cidade, e a gente vê que o mundo é muito grande. E depois que eu voltei de Israel, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, realmente tem muita coisa ainda para se ver. Acabei ficando nessa empresa durante um tempo e decidi voltar para Santa Rita. Foi uma trajetória bastante diferente. Voltei para Santa Rita para trabalhar no Natel, que foi o meu começo da minha carreira. E eu falei, não, eu quero todo aquele conhecimento, eu quero pôr em prática no Natel. E aí voltei para o Natel, no Natel Competence Center, trabalhando na seção de hardware, com sistemas embarcados, com Linux. E ali tive a oportunidade de trabalhar com pequenas empresas, com startups aí da incubadora, com empresas médias de Santa Rita, com empresas grandes e com empresas multinacionais também, alguns que lideram a venda de chip para celular. E foi muito bacana voltar a trabalhar com amigos novamente em diversos projetos, em projetos agora que tinham a cloud, que você tinha o desenvolvimento do hardware, tudo ali, o desenvolvimento de todo o software. Então realmente era todo o ciclo de desenvolvimento várias vezes, porque a gente trabalhava com vários clientes. Então aquilo era muito rico para mim, era muito bacana. E eu ficava muito fascinado com aquilo tudo. Tanto é que a minha esposa até brigava comigo, falou, cara, você precisa voltar para casa, para de trabalhar um pouco. E além de poder participar dos projetos do Inatel, né? E o que foi muito interessante e que agregou muito para mim foi quando comecei a trabalhar com o pessoal de design aí do ICC. Inclusive um grande abraço para o Raoni e para o Carlos Henrique da Leucotron, que foi a possibilidade de trabalhar com Design Thinking. Pô, mas não tem nada a ver sistemas embarcados, Design Thinking. E João Rubens também, um grande abraço, desculpa ter esquecido você. A possibilidade de trabalhar Design Thinking me abriu os olhos para alguns problemas dos clientes, que como uma pessoa mais técnica, você sempre fica focando em melhorar a performance daquele equipamento, a performance daquele produto, e nem sempre você foca no cliente. Com o Design Thinking eu comecei a ver o mundo de uma forma um pouco diferente. Eu falei, bom, não é apenas a tecnologia, não é só aquelas palavrinhas mágicas, aquele conjuntinho de letras de tecnologia que vão fazer o sucesso do meu produto, ou do produto que eu estou trabalhando. Entender o cliente, né? Entender as dores do cliente. E mesmo sendo desenvolvedor de sistema embarcado, que é muito técnico, eu vi que isso poderia me ajudar muito na minha carreira. E essas experiências aí
foram muito enriquecedoras, porque eu falei, bom, agora eu tenho a parte técnica, agora eu estou tentando entender o meu cliente, eu consigo melhorar os requisitos desse projeto. E às vezes tem muita coisa que não é nem necessário implementar, né? Então foi bem interessante. Mas a vida foi passando, chegou um dia que minha esposa falou assim, Caio, eu preciso, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar na cidade em Campinas, a gente já tinha um filho, é o Pedro, e eu quero ir para São Paulo. Eu falei, ó, Elisa, enfim, se eu tiver que mudar de Santa Rita, eu não quero mudar de Santa Rita. Se tiver que mudar de Santa Rita, a gente vai mudar para valer, a gente vai para um outro país, certo? Então tá bom. E conversa vai, conversa vem, consegui algumas entrevistas e consegui uma entrevista para a Holanda, um outro país também que eu nunca tinha imaginado ir. Pensava muito em ir para o Canadá e muito para a Alemanha, e acabei fazendo uma entrevista para a Holanda, uma empresa que eu nunca havia falado, chama SML, e foram passando nas etapas e acabei sendo contratado pela empresa. E cheguei lá, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa. O que a SML faz? O que ela não faz? Bom, a SML é a empresa que hoje é uma das mais importantes do mundo. Ela é responsável pelo equipamento que produz todos os chips de nova geração. Então, sem ela, a gente não teria os melhores processadores que a gente tem hoje. Isso para mim foi muito enriquecedor. Eu falei, caramba, como que eu poderia ter essa oportunidade de trabalhar num lugar assim, né? E acabei mudando para a Holanda com a minha família. Desde 2017 eu moro na Holanda. E trouxe toda essa bagagem de conhecimento que eu tinha no Brasil, que eu fui aprendendo com os projetos que eu tinha no Brasil, para a Holanda. Mas chegou lá e eu vi e falei, nossa, aqui é tudo muito difícil de aplicar, né? Design thinking, os processos já são tudo muito bem elaborados, mas os anos foram se passando e todo aquele conceito que eu aprendi lá no Plantar, lá quando eu era aluno, eu vi que estava sendo aplicado e consegui melhorar e ajudar o pessoal a melhorar o processo. Não, realmente aquelas ideias lá do Plantar eu consegui aplicar no processo de desenvolvimento de software da SML. Eu falei, pô, que interessante, né? Mas mesmo assim era uma empresa que tem uns processos muito consolidados e eu falei, meu, não vou ter contato com o cliente, vou ficar muito na parte técnica. Os anos foram se passando e apareceu a oportunidade de ir para a China para fazer um treinamento numa empresa, num cliente chinês. Eu decidi aceitar essa proposta, aprendi o que tinha que aprender e fui trabalhar na China. Passei 20 dias lá, tive a oportunidade de ir na sala limpa, né, na sala limpa onde são feitos os wafers, os semicondutores. É uma empresa que produz memória RAM. E ali eu fui aplicar uma correção de software e eu vi que realmente é um evento muito crítico, né? Porque uma vez que você faz errado, aplica aquela patch errado, a máquina pode parar e ali o cliente começa a perder dinheiro e tempo é dinheiro, literalmente. Então você tinha que fazer com muito cuidado. E aí fui conversando com as pessoas à minha volta, o primeiro time de suporte, e eles foram me dando alguns feedbacks ali do que poderia ser melhorado. E nisso voltou também um pouco da história do Design Thinking. Eu falei, nossa, então a gente tem esse processo muito consolidado, mas espera aí, o cliente também tem suas dores, né? A gente precisa resolver as dores dos nossos clientes. Só que quem são os nossos clientes? Eu como desenvolvedor, o meu próximo cliente é o suporte. É ele que vai usar o meu software. Então eu voltei para o meu time e consegui aplicar algumas técnicas de Design Thinking para conseguir solucionar os problemas. E muitas vezes não eram coisas não muito sofisticadas. Às vezes um autocompletar apertando o Tab já resolveria a vida deles, porque eles usavam numa sala limpa, para quem não conhece, é aquele ambiente todo branco com luz amarela, que não pode entrar partículas, né? Você usa uma roupa especial, quase parecido um astronauta, né? Com máscara e tudo, e você usa luvas. Então, quando você vai digitar no teclado, é muito ruim, é muito fácil cometer erros, e um erro ali é muito crítico. Então, se você tiver os comandos e apenas apertar Tab e autocompletar, já era uma coisa muito legal, já ganharia tempo e facilitava a vida do suporte. Então, eu fui trazendo algumas ideias e fui fazendo algumas sessões de Customer Journey, né, da jornada do cliente, junto com o meu time, que era de embarcados. E isso deu muito resultado, foi muito interessante. Aí que eu vi que realmente, eu falei, nossa,
não é só você ter a parte técnica muito bem desenvolvida. Se você não conhecer o seu cliente, se você não conhecer outras áreas, não souber falar com eles, seja quais elas forem, você não vai conseguir desenvolver um bom produto. Então, aí que eu já tinha notado isso em outros projetos, mas aí eu falei, realmente, você tem que saber conversar com todo mundo, você tem que ser multidisciplinar, você precisa entender um pouquinho de cada área para poder fazer sua parte melhor ainda. E os anos foram se passando e eu falei, bom, tá muito legal, tá bem bacana, mas agora eu quero uma nova experiência. Agora, depois do corona, a gente ficou trabalhando em casa, né? Quase todo o tempo. Eu falei, gostei dessa parte de trabalhar remotamente. E agora todo mundo foi vacinado, as empresas estão voltando ao normal. Surgiu uma nova oportunidade, que é a Foundries, que era considerada uma startup, agora já é uma empresa consolidada, e no qual ela tem um escritório na Inglaterra, mas todos os engenheiros e pessoal de vendas e marketing trabalham espalhado pelo mundo. Então, atualmente eu moro na Holanda, trabalhando para essa empresa que na verdade fica em Londres, e temos gente na França, na Espanha, bastante gente no Brasil, bastante gente nos Estados Unidos, e eu presto como se fosse um suporte, né? Sou do time de Customer Success, então eu ajudo o cliente a ter sucesso no projeto dele. Mas para eu ajudar o cliente, não adianta só eu ser um bom desenvolvedor Linux, não adianta só resolver os tickets dele. Quando ele abre lá, ele está com uma dúvida, eu resolver e falar, tá tudo ok, tá funcionando. Eu tenho que entender o que ele está fazendo, eu tenho que saber falar com ele. E como meus clientes são diversos, são clientes que constroem alguns robôs, são clientes que constroem gateways, são clientes que constroem equipamentos industriais, eu tenho que entender todos eles. E por isso que é muito importante você ter uma noção do pouquinho de tudo. Então, desde aquela matéria de química que eu tive lá no Natel, lá na P2, faz sentido, porque se você tiver um equipamento em campo e tiver uma corrosão, você pode levar a um mau contato, levar a um curto-circuito, que pode danificar o seu equipamento. Então, numa hora que você está conversando com o seu cliente, as condições ambientais também fazem muita diferença. Às vezes, o problema pode estar acontecendo no software, mas pode ter causado por algum problema de hardware. Então, uma coisa pode levar a outra. Isso faz com que todas aquelas matérias que, por mais que eu queria trabalhar com o sistema embarcado, não fazia tanto sentido na época. Mas agora, como eu trabalho com clientes diretamente, eu tenho que saber do meio ambiente que o equipamento está instalado. Então, a química e a física fazem diferença, né? Sendo que, às vezes, o produto do cliente tem a parte mecânica ali que pode gerar um mau contato. E lá no software vinha um kernel panic, porque não foi encontrado, deu mau contato naquele módulo e causou um problema. Então, é uma parte mecânica que causou um problema que foi visto em software, na verdade, né? Então, você começa a ver que tudo se encaixa. Tudo tem o seu motivo. Não é só porque eu trabalho com software que eu não tenho que entender de mecânica, que eu não tenho que entender um pouco de química, de economia. E o mais importante, aprender a conversar, aprender a se comunicar. Uma das habilidades mais importantes, que o pessoal chama de soft skills, né? Hard skills são as técnicas e as soft skills, que é um nome bonito, aquelas são habilidades de comunicação e de trabalhar em conjunto. Então você trabalha com um time de diversas culturas, então um time multidisciplinar, literalmente, e multicultural, porque você trabalha com um time que é de mecânica, um time que desenvolve software, um time de marketing, e todos eles podem ser de países totalmente diferentes. Então você tem que entender, às vezes, a cultura da pessoa para você ter uma melhor abertura com ela. Então uma coisa é você trabalhar com seus amigos, que é muito bacana, que eles vão te entender de qualquer maneira. Outra coisa é você trabalhar com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente da sua. Alguém da Índia, por exemplo, alguém da China, que tem culturas totalmente diferentes. E às vezes você acha que uma coisa é muito óbvia para você, mas para ela não é óbvia. É óbvia para você porque é da sua cultura ser daquele jeito. E como ele não conhece muito bem sua cultura, para ele não é óbvio. Então você tem que ter a habilidade de se comunicar com todas as pessoas. É isso que a gente chama de multidisciplinaridade, né? Você
conseguir entender as dores de cada um dos seus clientes, digamos assim, né? De cada um que você trabalha, para você poder fornecer uma melhor informação para eles, para você poder ajudá-los a construir um produto melhor. E com isso você também tem sucesso. Então isso que em 20 minutos aqui eu tentei resumir a minha carreira. Espero que eu tenha conseguido passar a notícia para vocês de que tudo tem um motivo, apesar da graduação você ter diversas matérias que às vezes parecem totalmente descorrelatas. No fundo, elas fazem muito sentido, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, você é responsável por um produto, por um serviço, e ao final de contas, isso são pessoas. Para um produto ou para um serviço, você tem meio ambiente, você tem conjunto de hardware, de software, de pessoas envolvidas, e isso requer que você saiba um pouquinho de física, um pouquinho de química, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de economia, um pouquinho de português, e muito de inglês. Então, que torna as coisas um pouco mais complexas, mas mais interessantes de trabalhar. Apesar de gostar muito de tecnologia, a gente sempre tem que estar envolvido com essas questões. Essas questões que o pessoal chama de soft skills, que é um nome bem bonito. Elas são tão importantes às vezes quanto as hard skills, a parte técnica, porque o software, você vai lá, procura uma linha, você corrige aquela linha e está funcionando. Agora, para um produto ter sucesso, depende de muito mais coisas, né? Então, isso que é interessante, você ter esse contato com mais pessoas, com mais áreas e saber lidar com elas. Então, seja na parte, você como um programador, ajudar a vender melhor o seu produto, para isso você precisa entender todo mundo, e você se torna o melhor programador por causa disso, porque você faz um software que as pessoas estão usando, não simplesmente só mais um software, como tem tantos pela internet, né? Bom, espero que tenha conseguido passar a mensagem para vocês, agradeço a oportunidade e espero encontrá-lo em breve. Um grande abraço para vocês, até mais.